E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos, já estamos no final do capítulo 46. Continuando, raciocinando sobre o diálogo da mãe do André Luiz. De diálogo e ensinamento, vamos dizer assim, é mais um ensinamento, né? De que ela está dando a ele e a todos nós, né? E no último programa, ele, novamente, ele considerando a situação do pai, dizendo que simples joguetes, será que nós somos simples joguetes na mão dos outros, dos inimigos? Porque ele continua raciocinando como se o pai fosse uma vítima, que fosse joguete na mão das mulheres e não teve oportunidade de escolher encarnação, de nada. Ela já está explicando a ele, né? E ela responde às interrogações dele dizendo que antes da gente contrair qualquer débito, ela explica, qualquer débito, antes de transformarmos irmãos e adversários para o caminho, a gente tem que pensar, né, para não tomar empréstimo à maldade. Tomou empréstimo à maldade, vai colher sofrimento. É isso que ela está explicando a ele. Ele está dizendo isso aí, nós comentamos sobre isso, falamos novamente sobre o livre-arbítrio, né, mais um pouco, e mais adiante ela diz que é indispensável, que as duas mulheres vão ser filhas dela daqui a alguns anos. E pelo que a gente estava pesquisando, que a gente ficava na dúvida, parece que o Laerte vai ser marido dela de novo, né? Uhum. Ai, meu Deus, coitado. Né? Espírito superior assim mesmo. E ele não fez melhoras no mundo espiritual, vai a gente ser viu uma isso, mala né? sem alça, sem roda, mas tudo bem. E é preciso... E ela fala assim, não esqueça que eu vou ao mundo em auxílio a teu pai. É claro que ela está dizendo isso aqui, ela vem em auxílio ao pai, mas ela não vai encarnar só para isso. O exemplo que ela vai dar de, com certeza, resignação, de renúncia, que ela vai ter que dar, porque é dela, ela vai ajudá-lo, a ele e a outros que conviverem com eles, com ela, né? É sempre assim, porque o exemplo arrasta. É uma frase atribuída a Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho sempre que tiver oportunidade. Se for preciso, fale. É sensacional essa frase, porque é pelo exemplo, né? Pelas atitudes. E aí, mais adiante, ela diz essa frase, né, fundamental, que é indispensável amar, André. Então, esse amar, falamos aqui dos personagens, dos romances ditados pelo Emmanuel, que nos dão exemplo realmente de amor, de resignação e renúncia. E mais adiante ela diz que o pai dele é um cético e as pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Olha os filhos que ela vai pegar. São 3. Não sei se vem mais alguém aí para aliviar. São 2 filhas. Ele vai vir como marido. Isso, vir como marido. Mas eu não sei se eu falo assim porque eu acho que ele vai ser tratado mais como filho. Mas lógico, ela diz regaço e futuro colocarei os 3. A questão ela vai enxergar muito mais o marido como filho pelo comportamento infantil dele, exatamente. Do que como companheiro de jornada. E um detalhe que ela fala que, por último, que em futuro não distante colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Olha aí, esse é um detalhe importante. São experiências, são aprendizados. Os espíritos superiores, eles veem a nossa encarnação, que a gente acha tão longa, tão atribulada, como um ponto de experiência, um exercício.
que a gente está fazendo na eternidade. É uma experiência aqui, outra colar, a que nós passamos, estamos repetindo experiências. E muitas vezes repetindo várias vezes, caindo nos mesmos erros. Como diz o indiano, né? A roda de Sansara. É a Laudemira, vai, né? No livro Ação e Reação. Né? A Laudemira, no Ação e Reação. Laudemira. Eu acho que é no livro Ação e Reação. Ela tem 4 encarnações. Eu acho que é no livro Ação e Reação. Aqui, peraí. Ela é Ação e Reação, sim. A Laudemira, 4 encarnações que ela sai lá da Mansão Paz e comete os mesmos erros. Isso, ela não consegue. E agora o Silas está tentando ajudar ela, que ela vai engravidar de novo. Né? Uma das encarnações dela, ela veio como empregada, porque o começo da história da Laudemira é que ela foi uma nobre e ela usou da beleza. Era um instrumento de poder para ela. É interessante essa história da Laudemira. A Maria Jorge Azilda? Não, a Laudemira, ela eu não lembro bem o capítulo do Ação e Reação, mas depois eu vejo e a gente fala aqui. A Laudemira, ela foi famosa, uma nobre muito bela. Quando a gente fala de repetir a coisa, porque o Laerte, como ele não teve aquilo que o Sanzio falou, ele não teve estudo no mundo espiritual, ele não tentou melhorar lá suas contas, ele pode repetir os mesmos erros. Ela vai tentar de tudo, né? A mãe do André Luiz. Essa Laudemira, ela em 4 encarnações, ela vai e volta do mesmo jeito, praticamente do mesmo jeito. Teve uma encarnação que ela estava com raiva da patroa dela, ela mata a criança, o bebezinho da patroa, só para fazer mal para a patroa. Então, agora, eles estão tentando ajudá-la. Ela está num parto difícil e eles estão tentando ajudar para que ela não faça uma cesariana, que a coisa corra normal, porque à época cesariana era uma coisa muito complicada, né? Quando o livro foi escrito na década de 50, por aí. Então eles estão tentando, mas ela repete 4 vezes que se saiba o mesmo comportamento, o mesmo padrão de comportamento. E o Laerte, ao que parece, essas moças que vão vir direto, né, lá do umbral para a reencarnação, né, daquela situação desequilibrante, vai ficar difícil eles mudarem o comportamento. Não é impossível, mas vai ser a mãe do André Luiz vai passar um pedacinho. Mas é sempre o começo de uma nova jornada, sim, né? Até chegar ao ponto extremo, quer dizer, o ponto extremo, o ponto máximo, no caso, o exemplo de Maria de Magdala, que era meretriz, que era realmente muito bonita, meretriz e obsediada, claro, quase todos nós já somos, mas ela detalha no Evangelho aí os obsessores, que a importunavam e assediavam, e ela, quando vê Jesus falar, ela se transforma. É a grande transformação do Evangelho. Mas para que aquilo acontecesse, com certeza exercícios inúmeros anteriores foram feitos, que é o caso que está no livro Entre a Terra e o Céu, da Condessa Paula. Rica, bonita e de estirpe, vamos dizer assim, de família nobre, não é? E conseguiu passar pela situação e é um espírito feliz. Ajudou muita gente, resignação, renúncias e tal. E ela explica como ela conseguiu passar. Foram várias existências sofrendo muito, mas conseguiu, que é o caso muito bonito. Está no livro Céu e Inferno, Condessa Paula. Continuando. Então, continuando agora. Parágrafo 29. 29. E é isso mesmo. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. É isso que a gente estava falando do exemplo. O exemplo que arrasta, porque quando o exemplo é dado, nós conseguimos atrair para o nosso comportamento várias pessoas que estavam sem o saber, com sede daquele comportamento. No caso aqui do bem, a gente consegue atrair. O do mal também consegue, por isso que há legiões de espíritos obsessores, não é? No livro Libertação tem bem um exemplo disso, a legião lá dos asseclas do Gregório. Mas no caso do bem, é o que ela está falando aqui, afetos sacrossantos, pelo exemplo que ela vai dar.
E tantos de nós temos isso. Vamos pegar o expoente aí que a gente tem máximo aí no nosso meio, aqui no Brasil, o Chico Xavier. Quantas pessoas ele carreou para o cristianismo através do seu exemplo? Nem todo mundo se tornou espírita. Isso independe, isso aí não tem nada a ver, ele nem ligava para isso. Era o exemplo que arrasta, era o homem. A gente fala aqui, vez por outra, de quando ele desencarnou, o jornal O Globo, na época um tabloide, um jornal junto de outro jornal, em homenagem a ele, vários líderes religiosos, quase todas as religiões aqui no Brasil, homenageando o homem. O homem, não concordavam com a ideia do espiritismo, tudo bem, mas o homem, católico, protestantes, budistas, árabes, judeus, etc., líderes de várias religiosidades, que no Brasil, graças a Deus, convivem bem, né? Em comparação a outros países. Então, elogiando a conduta da pessoa, do homem. É isso que ela está dizendo. Afeta os sacrossantos. E tantos aí no anonimato conseguem isso pelo seu exemplo. A gente consegue, a gente vê isso vez por outra no nosso cotidiano, né? Esse exemplo que arrasta. Mas ela não promete levá-los para a colônia dela, não. Ela diz para nosso lar, porque ela não mora em nosso lar. A gente tem que lembrar que ela mora em outra colônia superior. Uhum. Mas o que ela, né? Se ela conseguir tocar, né, o coração deles com o seu exemplo, com o seu carinho, com o seu amor, o que ela pode conseguir é levar eles para nosso lar, como ela conseguiu botar o André Luiz lá, porque foi intercessão dela. Ela realmente é um espírito mais evoluído, pela intercessão dela junto a Clarencio, eles conseguem colocar o André Luiz em nosso lar. Então, ela está dizendo, né, nas entrelinhas, como eu consegui para você, eu posso conseguir para o seu pai e para as duas amantes, para que eles venham para nosso lar. Ela não fala diretamente, mas ela está dizendo, né, o André Luiz até coloca entre aspas, porque para a colônia que ela habita, ela não consegue levar. E aí, eu estava lendo esse parágrafo e eu lembrei que Kardec coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item 9, o título do item 9 é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Kardec coloca... Quer dizer, eu tenho que ver aqui se realmente é Kardec ou se é... Não, é Santo Agostinho. Qual capítulo? Kardec, capítulo 14, item 9. É uma mensagem de Santo Agostinho que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Uhum. Então, eu pensei alguns trechos dessa mensagem para a gente ver o trabalho que a mãe do André Luiz vai fazer com as duas amantes do marido, né, do ex-marido, e com o próprio marido. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. É o que ela falou para o André Luiz. Olha, André Luiz, se a gente não amar, a gente não consegue ajudar as pessoas. E aí, o texto continua, eu pensei em outro trecho. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Então, a encarnação dela com essas duas moças e com o marido não vai ser fácil. E o Santo Agostinho vai concluir exatamente como ela descreve aqui para André Luiz o que vai acontecer no final. Formam família os espíritos que a analogia do gosto e a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se.
esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se, nas suas peregrinações, acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, então a gente já comentou sobre isso. O espírito superior, ele já entende que ele não pode trabalhar só para si. Ele tem que ajudar os outros. Permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação, é o caso da mãe do André Luiz, não é? No meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. No caso dela, é a tarefa dela, porque ela está escolhendo isso, a mãe do André Luiz. Aí o recado do André Luiz para todos nós, do André Luiz não, de Santo Agostinho. Acolhei-os, esses espíritos, né, que são, diferentes, né, da família, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Olha que bonito, né? Então, a mãe do André Luiz, ajudando, vamos supor, essas duas infelizes irmãs, que são náufragas da vida, ela vai estar resgatando essas duas almas, que depois essas duas almas podem resgatar outras tantas. Então, é assim que a lei de solidariedade, a lei de fraternidade, a lei do amor, ela se perpetua no universo e na Terra. Porque cada um que a gente vai ajudando, cada inimigo que a gente transformar em amigo, é uma cadeia que vai se interrompendo, uma cadeia do mal, e vai se abrindo uma outra do bem. Então, vai se fazendo, vamos supor assim, uma corrente do bem de novas reencarnações. Ela vai ajudar as duas, como diz Santo Agostinho, as duas náufragas, que são as duas amantes, e o próprio pai também, que é outro náufrago. E eles, se eles chegarem bem a nosso lar, que é o que ela espera, né? Que ela diz assim, talvez regresse ao nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos. Então ela vai transformar, ela vai se esforçar com certeza ao máximo, a trazer essas duas mulheres para o coração dela, colocando elas, né, abrigando elas em nosso lar, e essas duas mulheres transformadas vão poder ajudar outras almas ligadas a ela, né? Muito. Então, esse texto, né, essa mensagem de Agostinho é excelente. E toda vez que a gente vê alguém, as famílias assim, por que o irmão implica tanto com o outro e não implica com fulano e o ciclano? São essas coisas, que com certeza aí o comportamento delas para com ele vai ser aquela implicância o tempo todo, as duas irmãs com ele. Tudo que ele fizer está errado, tudo que ele fizer é isso. Mas graças a Deus já tem uma mãe dessa, né, que vai equilibrar a situação, não é? Ou pode ser o contrário, elas ficarem só a favor do pai e contra a mãe. Contra a mãe. Quer dizer, algum entreveiro vai acontecer, vários entreveiros vão acontecer, sim, mas é assim. Há um tempo atrás, aqui na Rádio Rio de Janeiro, teve uma campanha na época do Gerson Simões Monteiro, família, aperte esse laço. É da FEB essa campanha. Uma ideia, eu não lembro mais. Família, Tinha alguma coisa no meio, família, aperte esse laço. Tinha até, mas bom...
uma ideia de Deus, alguma coisa, ideia genial de alguma coisa, aperta esse laço. E é necessário, porque começa tudo na família. A mudança que nós queremos para o mundo começa dentro da família. Né? Individual na família, porque é o nosso comportamento que está ali. Não adianta querer fugir, gente. Eu nasci na família errada, não. Eu não queria ser seu filho. Não, não pedi para ser seu filho. Não pediu, não, implorou, meu filho. Implorou. Que é o que provavelmente as filhas vão terminar. Eu lembrei aqui de uma situação de uma mãe que a filha falou para ela: eu odeio você, não pedi para ver sua filha. Pode ser o que vai acontecer aqui. Os amantes do marido vai chegar para a mãe agora, que é mãe agora. Eu não pedi para ser sua filha. Pediu, não. Realmente não pedi. Eu que pedi para ser sua mãe. Vamos lá, vamos terminar aqui, né? Para a gente terminar o capítulo hoje. E aí continua. Parágrafo 31. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Então ele reconheceu, isso é que é importante sempre no André Luiz, tá? Identificou o espírito de renúncia. Reconheceu que ela está certa. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. E para a gente encerrar, quando ela fala que identificando, quer dizer, da minha parte, não sei se Tereza vai falar alguma coisa, identificando o espírito de renúncia, que ele está reconhecendo, se ajoelha e beija, no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 1, que é intitulado Renúncia, tem uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. E um trecho dessa mensagem ele diz assim: a caridade maior será sempre a da própria renunciação. Não, antes ele fala assim, rapidinho. Constantemente nossa palavra se reporta à caridade e admitimos que caridade seja apenas alijar o supérfluo de valores materiais de nossa vida. Entretanto, a caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Então, é muito interessante, é muito forte isso, a mensagem do Dr. Bezerra, que encaixa direitinho aqui no que a mãe do André Luiz está fazendo. Né, na renúncia que ela está fazendo, que ele está reconhecendo, em acolher isso aí. E numa comparação absurda, mas numa proporção abismal, é o que Jesus veio à Terra fazer por nós. Exatamente. Não é? Ele renunciou às esferas resplandecentes, renunciou o convívio de outros cristos para vir à Terra e cuidar de nós, nos ensinar como a gente deveria caminhar na vida. Nos dando exemplo, né? Vivendo as leis de Deus na sua própria existência aqui no planeta. Então, todos nós, toda a humanidade, ela está sob o amparo da misericórdia de Deus. E essa misericórdia para a humanidade inteira se fez visível, né, palpável, quando Jesus, o nosso Cristo planetário, encarnou aqui entre nós. Ele veio, né, através da sua renúncia e do seu amor, converter nós que somos verdugos, né, que somos almas ainda muito desequilibradas e impenitentes e todos os adjetivos inferiores que a gente possa arrumar, em almas que realmente queiram se voltar para Deus, né? Nós somos para Jesus, nós somos os náufragos que Santo Agostinho relata lá no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele agora, por mais piedade de nós ainda, enviou uma última tábua de salvação, que é a doutrina espírita, que vem relembrar a sua mensagem primitiva, não é, na sua pureza verdadeira, e vem nos ajudar para que a gente possa realmente agora tentar caminhar um pouco mais segundo as leis de Deus. Bom, estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos a paciência. O capítulo, né? Terminamos o capítulo, finalmente, agradecendo a todos
a atenção, o carinho e a paciência de nos ouvir. Lembrando sempre que nós estamos tentando estudar, né, o livro. São muitos ensinamentos em cada parágrafo e ler por ler não adianta muito. Estudar, a gente tem que realmente comentar, pegar exemplos em outras obras para poder a gente conseguir raciocinar melhor. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus em vossos corações e em vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.